Sobre a questão do método, por parte de a compreensão do método por parte de Marx, convém estudar três momentos em que elas se colocam, porque é importante entender que são três momentos, né? Eu coloquei assim momentos porque também é um pouco separado na história, né? Mas ali se encontram então passagens decisivas em cada um desses momentos, né? O primeiro seria o período do jovem hegelianismo, né, que é onde Marx ele convive ali com os jovens hegelianos, e ele mesmo pode ser considerado por alguns anos ali um desses jovens hegelianos, e da ruptura com ele, né, ali 1844, 45, Marx rompe com os jovens hegelianos, com essa maneira de fazer, de pesquisar, ou de investigar as coisas, né? E passa então a trabalhar os fundamentos do materialismo histórico, né? Então, sendo que em a ideologia alemã e na miséria da filosofia, então, ideologia alemã de 1845-46, miséria da filosofia de 1847, Marx já apresenta o que mais tarde chama de o fundamento materialista de meu método. Então ali tem passagens assim que são exploradas por pesquisadores que se dedicam à questão do método de Marx, né, sugerindo que já nesses textos Marx trabalha a questão né, se ocupa, né, do seu próprio método. Eu tendo, eu vou voltar a isso na próxima sessão, a propósito da relação de Marx com Hegel, eu pretendo também detalhar um pouco para vocês. Eu entendo que aqui se trata mais, sobretudo na ideologia alemã, na miséria da filosofia tem algumas passagens que vão nesse sentido, mas na parte inicial da ideologia alemã existe de fato uma forte exposição do que seria o fundamento materialista, né? Tanto que eu trabalhei isso num texto lá no passado como constituindo a gênese do materialismo histórico, né? Mas é muito mais uma explicitação, né, da pretensão de se partir da base material e, portanto, adotar um fundamento materialista para a pesquisa. Mas como metodologicamente se procederia, isso, a meu ver, não está colocado nem na ideologia alemã. Na miséria da filosofia tem um capítulo, né, dedicado ao método, né, mas que, na verdade, é uma crítica via Proudhon a maneira de trabalhar metodologicamente de Hegel e dos jovens hegelianos. Então é muito irônico, então é muito mais ele ironiza muito em cima dessas pretensões metodológicas, né, dos seus antecessores. E eu creio que alguns marxistas não entenderam essa ironia. E é lá que ele brinca com essa coisa da tese, antítese, síntese, mas é assim, uma ironia que isso daí é um esquemão tão geral que ele não se aplica a nada, né? Então, e ele pega no pé de Proudhon, porque Proudhon faz um pouco, mas assim, uma leitura rasteira, uma interpretação rasteira de Hegel, né? Então, eu vou voltar isso na próxima sessão para mostrar como Marx, ali, pelo menos por alguns anos, ele se afasta bastante de Hegel, né? Para depois retomar Hegel explicitamente nos manuscritos de 1857 e 58. E aí, nesses manuscritos que se encontra o famoso capítulo sobre o método, na introdução geral. Só que aí tem um detalhe, essa introdução geral ela foi escrita em meados de 1857 e ela é anterior a um momento em que Marx redescobre a lógica de Hegel, né? Isso tem uma carta ali a Engels em que ele fala disso, né? Eu vou trazer essa informação na próxima sequência ali sobre a relação Marx com Hegel. Então, essa introdução geral, onde se encontra esse capítulo sobre o método, ela é anterior a essa retomada mais forte, né, de Hegel, e que vai marcar, de fato, muito fortemente os manuscritos de 1857 e 58, os tais Grundrisse, né? E como eu trabalho mais na linha de afastar um pouco essa ideia de que nós não podemos entender o método de Marx
tem Hegel, né, que é essa ideia da maioria dos marxistas, na verdade, mas que no máximo se pode falar ali de um flerte, ou até do uso do jargão hegeliano em certos contextos, né, mas que isso não necessariamente nos obriga a interpretar o que ele está fazendo no Capital, por exemplo, com um viés hegeliano. Né? Como eu pretendo fazer isso? Eu estou aqui anunciando para a próxima oportunidade aqui uma desconstrução desses Grundrisse, porque ali é o lugar onde mais fortemente Marx opera ou trabalha na linha do flerte, se é o flerte, ou chega, se aproxima de fato de uma aplicação do método dialético de Hegel. Né? Isso tem a ver com o fato de que ele faz retoma a lógica de Hegel e tem essa... Então, assim, por 50 fim de 57 até 59 ali, porque também marca bastante o prefácio para a crítica da economia política. Então, para contextualizar isso, a gente precisa ter bem precisa ali as datas, em que momento ele recebe essa lógica de Hegel e passa a dar uma olhada nisso. Né? Mas eu vou apresentar isso na próxima vez, porque essa relação de Marx com Hegel também é algo muito discutido nos estudos de Marx. Né? E, finalmente, no contexto de O Capital, sobretudo no pós-fácio da segunda edição do primeiro livro, que Marx redigiu no início de 1873. A redação desse pós-fácio é de janeiro de 1873. E é desse pós-fácio que era aquela passagem que eu já citei lá atrás sobre a diferença entre método de exposição e método de investigação, que eu vou retomar agora para contextualizar um pouco mais, porque eu vou retomar parte desse pós-fácil na exposição de hoje e o restante, onde ele entra trabalhar a diferença dele, a relação e a diferença dele com Hegel, eu vou passar em revista na sessão seguinte, para a gente não acumular tudo no mesmo, dizer, acaba ficar muito sobrecarregado e também muito extenso, né, o nosso desenvolvimento. Né? Então, no pós-fácil, esse pós-fácil da segunda edição, sempre do primeiro livro, porque o 2 e o 3 são edições póstumas. Né? No pós-fácil, Marx inclui um longo trecho de uma resenha da primeira edição do livro feita por um russo, que depois se identificou como sendo Hilarion Ignatievich Kaufmann, economista e professor da Universidade de São Petersburgo. Então, praticamente uma página e meia que ele traduz do russo, né, porque o original é russo. Marx, nessa época, ele estudava russo, né, então ele traduz do russo e traz a citação por ter acertado na descrição do método de Marx. E aí vem, então, essa longa passagem, né, que eu vou entrar um pouco aqui, o que o Kaufmann está dizendo e o que Marx diz disso. Porque na exposição do método que ele atribui a Marx, Kaufmann trabalha com conceitos que passam ao lado, né, do método dialético. Né? Ele faz uma analogia com a ciência biológica, etc. E eu queria explorar um pouco de antemão para dizer que o que Marx diz acerca do seu método, tanto aqui no pós-fácil quanto lá na introdução aos manuscritos de 1857 58, pode ser entendido num sentido bem mais comum, usual na ciência, né? E esse sentido comum que o Kaufmann tem em mente aqui, no caso aqui, apontando já para a analogia com a biologia e não com a física, porque a física daquela época, né, que vem lá do século XVII, é uma física muito mecanicista. Então, a analogia com, digamos, a mecânica newtoniana, de fato, não ia funcionar muito bem. Mas a biologia já é uma outra história. Né?
Mas Marx traz isso, elogia o Kaufmann e aí depois da citação ele exclama: ao descrever de maneira tão certeira e benevolente o que ele chama de meu verdadeiro método, o que ele descreveu senão o método dialético? Então, se vocês querem ver isso, pega ali a tradução da Boitempo, né? E dê uma olhada em toda a parte que ele traduziu, para constatar o que eu vou dizendo aqui, né? De que na perspectiva que Kaufmann está introduzindo ali, em nenhum momento isso aponta para a dialética, né? Ele faz uma outra analogia, e que é uma analogia com uma ciência, né, que está em pleno desenvolvimento na segunda metade do século XIX. Lembrar ali que está se desenvolvendo o darwinismo, né? Então a teoria de Darwin e também a biologia avança muito ao longo do século XIX, e sem falar no século XX, né? Eu queria aqui entrar um pouco nessa analogia para entender do que estamos falando aqui em geral, né, nessa coisa da análise e da síntese, né, que são dois momentos diferentes, né. Kaufmann, na verdade, opera com uma analogia entre economia e biologia. Eu cito aqui, eu traduzi um pedacinho dessa parte que Marx traduziu do russo, né, traduzi então do alemão para português, uma sequência em que aparece bem claro essa intenção. Como eu não leio russo, não fui atrás do artigo original para ver quanto mais o Kaufmann explora ali, né? Eu só na minha referência é a tradução do trecho que Marx apresenta ali. Então Kaufmann dizia lá, numa palavra: a vida econômica nos apresenta um fenômeno análogo à história da evolução em outros campos da biologia. Os economistas antigos desconheciam a natureza das leis econômicas ao compará-las com as leis da física e da química. Aliás, esse é um fenômeno muito, muito comum, de traçar essas analogias entre ciências. As ciências mais novas, normalmente, elas começam a tatear, né, no breu da metodologia, né, se comparando com outras ciências. Então, se a gente pegar lá economistas do século 17 e ainda século 18, a referência metodológica deles vem lá da física newtoniana, né? Que a grande revolução metodológica da ciência moderna veio com Newton, né? Então a Galileu e Newton, né? Essa é a grande revolução científica. Só que isso tem um viés muito mecanicista, né? E isso seria pouco útil na ciência econômica, né? Então, para reproduzir a vida econômica como Kaufmann, como Marx, entende isso, né? A dinâmica da vida econômica, né? Uma análise mais profunda dos fenômenos demonstrou que organismos sociais, veja que essas analogias, metáforas, né? Vida econômica já é uma metáfora, né? Quer dizer, aponta para o dinamismo da economia, né? No caso aqui, que organismos sociais se diferenciam entre si tão profundamente quanto organismos vegetais e animais. E aí o ponto, que nessa passagem que Marx traduziu, fica bem claro que ele está falando aqui da especificidade dos diversos modos de produção. Né? Para entender que o Marx não está desenvolvendo aqui um esquemão que se aplicaria a todas as épocas, a todos os organismos sociais, a todas as formações sociais, né? E, portanto, deveria se aplicar também ao modo de produção feudal, ao modo de produção comunal, etc. Ele está dizendo, assim como a biologia do vegetal mostra que um organismo vegetal funciona de forma bem diferente de um organismo animal, e que o organismo animal ele realiza funções que sequer podem ser entendidas a partir do organismo vegetal, assim também o organismo social de que eles estão tratando aqui, né, o modo de produção capitalista, o modo de produção feudal, o modo de produção escravagista, modo de produção comunal, esses modos de que Marx se ocupa, né?
esses organismos sociais devem ser estudados por suas características, ou seja, pela sua especificidade, né? Então, esse ponto é, é importante porque a maneira como Kaufmann apresenta isso nesse trecho não tem nada a ver com dialética. Ele está simplesmente falando, se digamos, uma leitura um pouquinho mais holista da biologia, porque dentro da biologia também existe ali autores que procuram entender um organismo biológico, né, um ser vivo, mais assim, na linha do mecanicismo, de tentar aplicar à biologia princípios que vêm lá da física, né? Enquanto que outros, e isso no século XIX é mais comum até do que no século XX, porque no século XX a química avança muito, então a química ela permite um pouco mais as explicações de tipo mecanicista, né? No sentido bem geral do termo, né? Mas no século XIX, ali nos primórdios da biologia, é muito mais forte essa concepção holística, quer dizer, que pensa um organismo social como uma totalidade, um organismo ser vivo, né, como uma totalidade. E o que ele está dizendo aqui que ele está elogiando Marx na sua resenha por ele compreender os organismos sociais como totalidades e que se diferenciam entre si. Então, a totalidade que Marx quer entender é um organismo social chamado capitalismo, né? E só à margem aparece, então, o contraste com o feudalismo, né? Mas isso também é comum na biologia, para a gente entender o que tem um determinado organismo tem, ou determinados organismos têm de específico, a gente contrasta com outros organismos que não têm essas características, né? Então, eu entendo melhor a especificidade de organismos vegetais quando eu comparo eles com os animais, e vice-versa. Então, isso é um procedimento bem comum na biologia. Por isso, a analogia com a biologia permite trazer para o debate aqui algo que realmente, a meu ver, rivaliza com essa autointerpretação que Marx tem de que se trata do método dialético, né? Voltando ali atrás, a exclamação dele era, ao descrever de maneira tão certeira, o que ele descreveu senão o método dialético? Kaufmann teria dito, não é, para mim é uma outra história, né? Então, essa outra história. Então, se trata primeiro da autocompreensão do método de Marx e as alternativas de interpretação, né? Que foram pouco desenvolvidas, né? Porque os marxistas, eles compram, em geral, essa interpretação de que se trata aqui de dialética, e quando se trata de dialética, a gente tem que, então, ir para Hegel e desenvolver isso. Voltamos a isso na sessão que vem, né? Então, depois disso, depois daquela exclamação de Marx, ele continua com a frase que eu já citei lá atrás, né? Certamente, o modo de apresentação deve distinguir-se formalmente do modo de investigação. Na introdução da resenha aqui do Kaufmann, Marx fala também de método, porque aqui ele está falando Darstellungsweise, mas no início da exposição ali, Marx fala também de método de investigação e método de apresentação, então para não confundir, é a mesma coisa para ele, modo e o método de exposição. A investigação tem de se apropriar da matéria no detalhe, isso que eu já tinha comentado, analisar suas diversas formas de desenvolvimento e descobrir seu nexo interno. Então, essa é a parte analítica, né? Ou dentro dessa linguagem, né, acho que aqui começa a entrar, retomar, que é a contraposição analítico-sintético, né? A fase analítica é a fase regressiva, em que eu vou de uma totalidade para os seus elementos, né? Isso também é conhecido na literatura como fase resolutiva, quer dizer, eu resolvo em seus elementos, e aí eu parto, nesse caso do concreto, para o abstrato, né? Os elementos são, em relação à totalidade, são a parte abstrata. Então, nós temos
esse método de análise e síntese, né? Então, isso se encontra na literatura, né? Só que isso é muito pouco explorado na literatura. Acho que, para mim, tem viabilidade de explorar isso. É claro que isso não é assim do gosto de um marxista, né? Porque eles gostam mesmo de dialética, né? Que é isso. Aliás, a dialética é um desses conceitos, né? A gente brinca com isso. Muita gente tem essa implicância com a dialética. Parece assim que sempre que a pessoa se enrola num assunto, acaba saindo pela tangente. Isso é dialético, né? Ou seja, ou a coisa é muito complicada, né? Então, dialético seria complicado, né? Ou então o sujeito se enrolou e ele dizer isso é dialético é dizer eu estou muito enrolado, né? Então, assim, não estou querendo descartar que não se possa fazer um uso mais decente disso, né? Eu mesmo, talvez, em alguns textos, sem querer, acabo sendo... Sem querer, porque não é a minha intenção de ter exposições dialéticas, né? Mas eu acho que existe uma certa compreensão de dialética em que certos desenvolvimentos de textos meus, eles podem ser considerados dialéticos, né? Só que quando isso aparece ali no lugar onde o autor, em vez de confessar a sua ignorância, ele tenta sair pela tangente, entrando com essa coisa, não, isso aqui é dialético e coisa assim. Isso é muito comum. Então, é um desses termos que aparece na literatura muito como um sinal de ignorância. Quer dizer, eu não entendi o negócio, por isso é bem dialética mesmo. Então, a investigação, ela faz a análise da matéria, né? Depois de feita essa parte, a análise da matéria no detalhe, né? As diversas formas de desenvolvimento, descobrir o nexo interno, isso tudo, talvez a parte mais trabalhosa, né? Porque peguemos aí no caso de Marx, ele fica ali por décadas pesquisando material. Então, o material que eu estou explorando aqui mais na minha leitura de Marx é muito mais proveniente dessas décadas, né, de análise de material, esforço de entender a matéria no detalhe, e ali no meio também ele vai descobrindo os nexos internos, né, que depois, então somente depois de concluído esse trabalho, o movimento efetivo pode ser apresentado adequadamente, né? Logrado isto, então assim, depois eu passo na literatura, então seria a exposição sintética, em que se procede do abstrato para o concreto, né? Ou seja, das partes elementares que compõem aquele todo, para no fim chegar ao todo, né? A totalidade almejada como resultado da exposição, né? Então, isso são as duas etapas do método de análise e síntese, né? Então, assim, a rigor, nada nos obriga aqui já de saída, concordar com ele que isso é necessariamente dialético, né? Porque isso se pratica na ciência moderna desde pelo menos o século XVII, na física e na matemática desde Euclides. Portanto, o método mesmo, né, em sua estrutura bem geral, vem lá de muito longe, né? Aí, logrado isto, refletindo-se então idealmente a vida do material, pode parecer que se trata de uma construção a priori. Aí, aqui entra, então, o Marx tem sempre essa preocupação de que a exposição categorial que ele precisa realizar, por exemplo, no Capital, que ela não dê a impressão de que é uma coisa tirada da cartola, que é uma construção a priori, como, aliás, ele entende o resultado, né, da exposição de Hegel, né? E aqui, para ilustrar um pouco para quem não está muito familiarizado com essas etapas na ciência e como isso pode ser complexo, porque quando a gente passa a estudar o Capital, assim, mas por que, não é, por que tantas mediações, as determinações, todas, né, que tem que ir no detalhe, analisar, e ele critica os economistas
clássicos ali, por não terem desenvolvido suficientemente as categorias, né? Para ilustrar um pouco essa analogia que o Kaufman está trazendo aqui da biologia, me ocorreu que se pode pegar algum órgão, né, alguma função do organismo, e eu escolhi aqui ver como é complexo ali, a partir da análise simplesmente da função motora de um organismo. A gente sabe que todo animal ele tem um dispositivo que permite se locomover, então é uma função motora. Então a gente encontra, porque assim, se eu pegar um organismo, né, humano, outro animal, né, se eu pegar, eu vou encontrar vários tecidos, né, envolvidos no cumprimento de várias funções. Por exemplo, o tecido ósseo está envolvido simplesmente na função de sustentação, né, de suporte físico do organismo, sobretudo quando ele está em pé. Né? Então, ele precisa os ossos precisam ter uma certa resistência para suportar o peso, né, do organismo, né? E auxiliado pela musculatura. Né? Então, para distribuir os nutrientes pelo organismo, eu preciso ter um sistema, né, de circulação. Então, nós temos ali o aparelho circulatório. Para introduzir nutrientes no organismo, eu preciso ter, né, uma parte, então, uma parte orgânica do organismo que cumpre essa função, que é o aparelho digestivo, e assim vai. Então, as diversas funções que precisam ser realizadas para que o organismo ele funcione como um ser vivo, né? Cada uma dessas funções é cumprida por órgãos, né? E envolvem certos tecidos. E aí já começa essa coisa, né? Cada tecido desses, ele precisa ser estudado em sua especificidade. Porque o tecido muscular é diferente do tecido ósseo, porque ele cumpre funções diferentes, né? Então, eu escolhi, no caso aqui, o tecido muscular. Aí vem músculo, né? Eu fui ver aqui que Aristóteles, porque Aristóteles também já se ocupou de biologia, né? E que Aristóteles poderia ter dito de músculo, né? E basicamente é o que os gregos, myon, lá para eles significa a massa muscular. Quer dizer, como funciona o músculo, eles nem passam muito pela cabeça deles de pesquisar. Que Aristóteles é muito descritivo nessas questões. Ele certamente sabe que é a contração do músculo que permite mover, né, os órgãos e se locomover também. Agora, como isso funciona, né, isso fica assim, suspenso até a formação da ciência moderna. Então, no século XVI, século XVII, quando se começa a praticar sistematicamente a anatomia, né? Se começa a dissecar corpos, inclusive corpos humanos, né? Para ver o que se encontra lá dentro. Aí se vai descobrir o sistema circulatório, né? A integração dos diversos órgãos dentro do organismo. E aos poucos se vai juntando as informações, né? No caso, para a gente sair assim, eu posso, assim, a olho nu, dissecar o músculo, eu vou ver que o músculo ele é composto de fibras. Mas o que são essas fibras? Eu vou precisar, quer dizer, isso é histologia, né? Estudar o tecido, né? E para saber do que o tecido é composto, a gente tem que esperar até o século XIX, quando se começa a desenvolver a citologia, quer dizer, se começa, aí tem os microscópios já sendo desenvolvidos o suficiente para se ver pelo microscópio ali que essas fibras, né, do tecido muscular são compostas de células. Então, assim, eu falar do músculo é uma coisa muito genérica, né? Eu posso até saber que os músculos se contraem e aí eles põem o organismo em movimento, mas como isso funciona, leva a pesquisas cada vez mais detalhadas, e é isso que se faz nessa etapa né, que ele está chamando aqui de modo de investigação, o método que é usado ali é de investigação, e do todo para a parte, né? Então partimos do organismo, agora estamos considerando o músculo agora a gente vai descobrindo, e ao longo do tempo a humanidade vai descobrindo, né, que ele é composto de fibras, as fibras são compostas de células, só que assim, nem na fibra, nem na célula
olhando assim genericamente, ainda está explicado como é que funciona ali a contração muscular. Quer dizer, tu vê a fibra e pode concluir que essa fibra ela tem que se contrair. Contrair significa ela libera uma certa energia, ela transforma alguma coisa em alguma coisa que libera essa energia, transforma alguma coisa em energia mecânica. Mas o que está envolvido ali? Então se teve que desenvolver a citologia, né, para você entender que quando Marx no Capital ali ele passa a investigar cada um dos momentos necessários para entender a totalidade que é o modo de produção capitalista, que não tem como saltar etapas. Porque se eu salto, por exemplo, a etapa da fibra, eu vou ter a célula, mas não vou entender como é que uma célula ela interage com a outra para fazer esse milagre da contração. Porque é a fibra que realiza a contração. E a fibra é composta de células. Aí eu posso agora investigar o que acontece na célula que permite ela transformar alguma coisa em energia motora. É ali que começa, que é alguma coisa que deve acontecer na célula, que vai se refletir na fibra, e aí a contração da fibra se reflete na contração do músculo. Estão me acompanhando? Então, assim, uma coisa eu vou indo para trás, né? Então, por isso chama método regressivo, é parte da totalidade que eu quero entender, no caso aqui, da função do músculo, né? E vou investigando. Na história da ciência, isso vai, assim, aos poucos sendo feito, né? Então, depois que se desenvolve a citologia, dentro da citologia, com o desenvolvimento da bioquímica ali ao longo do século XX, né, se começa a entrar dentro da célula para descobrir o que dentro da célula, que processo químico resulta ali numa contração, em alguma coisa que possa se refletir na contração das fibras musculares, né? E aí eles acabam, já dentro da célula, identificando diversos órgãos, pequenas partículas, né? E entre elas, então, se identifica uma que eles se deu o nome de mitocôndria. Dentro da mitocôndria se dá uma reação química em cima de um elemento chamado ATP, né? Que é conhecido ali, o ciclo de ATP, o ciclo de Krebs. E ali se tem uma transformação química que acaba liberando, né, essa energia que faz a contração da célula e por extensão da fibra. Então, essa pesquisa que eu estou apresentando aqui, isso não é alta ciência, né? Todo mundo que teve um bom colégio, isso é matéria de vestibular. Eu recuperei isso de um caderno de recordações que eu tenho aqui da minha professora de biologia, que era muito querida, e a gente aprendeu um bocado de biologia com ela, né? E lá nesse caderno tem a sequência que eu estou colocando para vocês, né? É claro que agora, para vocês entenderem aqui que é o ciclo de Krebs, tudo envolvido ali, né? As diversas sínteses, né, de material e o processo químico, então nós estamos falando de química, bioquímica, né? Essas são as etapas necessárias, né, para eu entender simplesmente uma coisa tão elementar quanto a contração muscular. E sem entender a contração muscular, eu não entendo uma função essencial do organismo, dos organismos mais desenvolvidos, né, dos organismos animais. Então, a gente vê nas ciências, todas elas, e aqui eu ilustrei particularmente na biologia, como a pesquisa ou a investigação ela vai indo cada vez mais para os elementos, né, para os detalhes. E quando a gente chega na parte química ali do que acontece dentro da célula, nós estamos num nível molecular, não é? É nanométrico ali o que está sendo colocado ali no mitocôndrio. O mitocôndrio mesmo, ele se situa um tamanho dele ali no campo do nanométrico. Então, é muito, muito pequeno mesmo. E aí, então, olhando todos esses detalhes, porque se a gente vai agora para o tecido nervoso, é muito mais fantástico ainda. Olhando para todos esses detalhes, alguém
preguiçoso poderia dizer, mas é muita mediação, são muitas determinações, eu preciso estudar isso para entender o organismo. A questão que a biologia nos responde é sim, senhor, precisa entender todas essas etapas intermediárias, porque se pula uma delas, a explicação ela se torna insuficiente, né? Fica uma lacuna. Aliás, a ciência biológica está muito cheia dessas lacunas, mas aí é o campo onde se pode realizar pesquisa nova. Não é? Então, não tem uma explicação genérica, é tudo no detalhe, e na fase da investigação, que é então o analítico, né? A análise do detalhe, né? Analisar as diversas formas, descobrir os nexos internos, ir atrás, até chegar lá o que seria no nível da biologia, o nível elementar está no campo das moléculas, né? Então é nesse nível nanométrico, porque por sua vez as moléculas são compostas de átomos, que é um nível mais elementar ainda, mas aí nós já estamos no campo da química mesmo, né? Então assim, as ciências também elas se interrelacionam nesse nível fundamental. E é necessário cumprir essas etapas para que agora eu vou escrever, por exemplo, um manual de biologia. Nesse manual eu posso agora seguir o caminho inverso, porque a pesquisa, os alunos têm que fazer no laboratório, todo mundo tem que aprender a analisar as coisas. Eu agora posso fazer um livro, né, em que eu vou começar pela célula. Né? Posso fazer um manual de biologia em que eu começo pela célula, que é como unidade básica dos seres vivos. Né? E aí eu analiso a célula, eu vou entrar no núcleo, onde se encontra o material que permite a célula se reproduzir, eu vou analisar o mitocôndrio, as funções energéticas que se cumprem ali, que material é queimado entre aspas aqui. E aí, a partir daí, depois eu vou assim, como existem diversas células envolvidas em tecidos diferentes, né? E vou mostrar como cada um desses tipos de célula funciona dentro de cada um desses tecidos e como esses tecidos, eles estão envolvidos em órgãos que cumprem funções diferentes. E assim eu vou chegando até, no fim, ter um organismo completo. Não é? Esse é o procedimento. Eu estou descrevendo esse método, que é método comum na ciência, sem usar nada do jargão dialético, que é a parte introdutória para colocar isso aqui. Né? Então, não estou descartando que essa autocompreensão que Marx tem do seu próprio método ela seja um equívoco, né? Só estou apontando para o fato de que a gente tem que entender essa autocompreensão num contexto mais amplo, né? E não sair descartando. Ele, por exemplo, não descarta o Kaufmann. Ele simplesmente interpreta o que o Kaufmann está dizendo aqui como falando do método dialético, né? Porque o Engels, no seu debate lá com os neocantianos, né, ele simplesmente descarta. Ele diz, não, isso daí vocês não entendem de dialética, então deixa para lá, não vamos entrar em discussão. Eu acho que tem muito o que discutir com essa compreensão metodológica de outras correntes. Né? Talvez eu volte a isso para trazer essa polêmica de Engels com seus adversários. Aí. Marx e Hegel só trouxe um pedacinho, porque na sequência, depois de ele ter apresentado ali o Kaufmann e descrito o método de investigação e método de exposição, nessa passagem que precede, ele continua aqui falando: meu método dialético, em seus fundamentos, não só é diferente do hegeliano, mas seu oposto direto. Então, eu só trouxe aqui para encerrar dentro dessa sequência aqui, porque eu vou preparar uma sequência para a sessão que vem, trabalhando mais abrangentemente essa relação entre Marx e Hegel, desde a juventude de Marx até o Capital. Né? Então, em que medida, se o método de Marx é o oposto direto do método de Hegel, faz sentido falar em método dialético? Eu tenho minhas dúvidas sobre isso. Né? E entrar no detalhe, a gente teria que voltar ali para entender o que é propriamente o dialético em Hegel. Né? Porque lá isso funciona como dialético especulativo. Né? E lá a gente tem ali contradições fortes, essas teses fortes em Hegel, elas também funcionam. Só que Marx, assim, as contradições, por exemplo, de que ele fala
para mim, não soa muito a contradições de fato, né? São oposições, etc. Quer dizer, eu tenho a tendência de tentar interpretar essas contradições que Marx apresenta nos seus textos ali, interpretar-se de outra forma, como não tem nada de contradição propriamente dita, né? Mas em Hegel a gente encontra isso por todo o texto dele. Para Hegel, diz Marx, o processo do pensamento, que ele até transforma num sujeito independente sob o nome de ideia, é o demiurgo do real, o qual constitui apenas sua aparência externa. Então, assim, aqui ele continua sendo crítico em relação a Hegel, né? E eu critiquei o lado mistificador da dialética hegeliana há quase 30 anos, num tempo em que ainda era moda, e aí na sequência ele passa então a dizer que ele se entende como discípulo de Hegel, etc. Então eu vou voltar a essa parte aqui do pós-fácil, né? E o que vem na sequência, na sessão que vem, para apresentar mais completamente essa relação de Marx e Hegel, porque eu queria hoje ainda entrar nisso que Marx diz lá naquela introdução a manuscritos de 1857 58, naquela passagem titulada O Método da Economia Política, né? Que ali tem uma passagem importante, é muito aproveitada ali quando se discute o método de Marx, né? Apesar disso ter problemas que, como dito, pretendo mais adiante também entrar nessa polêmica ali, fazendo uma leitura mais crítica, né, dos tais Grundrisse, né? Então, ele diz aqui em relação agora ao método da economia, né, dos economistas, e ele então distingue duas fases da economia. Se eu começasse, então, pela população, de cara é assim, é um povo, né, que precisa cuidar das suas condições materiais de sua existência, né? Então, eu começo pela população. Isso seria uma representação caótica do todo. E por determinação ulterior, chegaria analiticamente cada vez mais a conceitos mais simples. Então, tem no contexto de Hegel também se fala de uma representação indeterminada, ou eu tenho uma unidade indiferenciada. Se eu tomar, então, assim, a vida de um povo, a população, esses conceitos. A população especificamente porque desde o século XVII até o século XVIII existem muitos economistas, né, que partem ali, porque a ideia deles é assim, oferecer uma economia, depois vai virar economia política, né, com uma ciência que permite estudar como é que nós vamos abastecer melhor a população, né? Por isso que entra a população e entra como ponto de partida. Então seria a totalidade, ela ainda é muito vaga, né? A totalidade que Marx investiga já não é a população, é o modo de produção capitalista. É um pouco diferente. Aliás, muito diferente. Então, você chegaria por análise, né, a conceitos mais simples, que é partir de uma totalidade que eu quero compreender, que, portanto, ainda não compreendo, porque eu não entendo, é que nem assim, o que Aristóteles tinha a dizer sobre músculo, ainda não explica, né, muita coisa, né? É apenas que aquela massa, ela se contrai, etc. Mas o que é necessário chegar analítica, obtido pela análise, né, os conceitos que eu preciso trabalhar via análise, é nesse circuito que eu estava ali, por comparação, seguindo ali em revista, que é músculo, fibra, célula, o que acontece dentro da célula, até chegar à química mesmo, que é, no caso ali, a química do ATP, né, o ciclo de Krebs. Então, isso é necessário, eu tenho que chegar a esses conceitos e não posso parar antes de chegar lá. Enquanto eu não entendi a química que acontece na célula, que torna possível a função que ela cumpre dentro daquele tecido, não posso parar. E a ciência não parou. Então, em relação a todos os tecidos que compõem o nosso organismo, a biologia atual sabe explicar o que acontece na célula que permite aquele tecido realizar aquela função específica, né? Então, isso se obtém por análise, né? Se chega a conceitos mais simples, né? Uma vez, então, do concreto representado,
eu chego, então, por análise, a abstrações cada vez mais finas, né? Até que tivesse chegado às determinações mais simples, que no caso aqui do percurso que eu fiz ali com vocês, né? Tentar entender o músculo, né? É quando nós chegamos lá no nível molecular mesmo, síntese proteica, essas coisas. Então, essas são as determinações mais simples, porque a célula não é a determinação mais simples. Para entender como é que a célula funciona, eu preciso entrar dentro dela e analisar até chegar lá. Agora tem um ciclo, né, de substâncias químicas que permite entender a contração de uma célula e outras funções que as células cumprem em tecidos diferentes, né? Uma vez que eu cheguei, então, às determinações mais simples, a partir daí, teria de começar a viagem de volta, até chegar finalmente mais uma vez à população, só que dessa vez não como uma representação caótica de um todo, e sim como uma rica totalidade de muitas determinações e relações. Então, no caso nosso do organismo, né, a gente, no caminho de volta, vai chegar a partir daquilo que se entendeu dentro da célula, aqueles orgânulos que se encontram na célula. Eu parto, então, ali a função disso ali dentro da célula, para entender como é que a célula pode cumprir uma certa função dentro de um certo tecido e que função esse tecido cumpre dentro de um certo organismo. Aí eu chego à minha primeira totalidade, que é o ser vivo, né? Um organismo como um todo. Essa totalidade eu preciso recuperar, porque assim, um músculo fora, assim, se eu cortar um músculo fora e colocar na geladeira, ou eventualmente comer, né? Mas assim, se eu jogar ela fora, né? Ele imediatamente cessa de ser parte de um ser vivo, passa a ser uma massa que vai se decompor rapidamente. Então essa ideia, né, que são duas etapas, né? E que Marx vai relacionar com duas fases do desenvolvimento da economia política, né? O primeiro caminho, que seria então partir dessa totalidade representada de uma forma um pouco indiferenciada para o que compõe ela, teria sido seguido, tomada historicamente pela economia em seu surgimento, né? Então, os economistas do século XVII, aí hoje na literatura se procura identificar quem seriam os autores, aí tem candidatos como Pett e outros, né? Por exemplo, começa sempre com o todo vivente, a população, a nação, Estado, muitos estados, etc. Mas sempre acabam descobrindo, por análise, algumas relações determinantes, abstratas e gerais, tais como divisão do trabalho, dinheiro, valor, etc. Ou seja, eles estão indo da totalidade para as suas partes, né? E aqui já está sendo colocado ali as partes, os elementos das determinações mais determinadas, elas aparecem ali como abstratas e gerais. Abstrato significa, se eu olho só para aquela parte, independente da função que ela cumpre dentro da totalidade, eu estou dando um tratamento abstrato, porque eu estou abstraindo do resto daquela totalidade, né? Então, o elemento simples tomado por si só, ele é sempre uma abstração, né? Porque o concreto mesmo, que Marx vai explicitar em seguida, né? O concreto mesmo é a totalidade com todas as suas determinações internas. Então, esse primeiro caminho teria sido que nem como estava descrevendo ali, o caminho que a biologia, por exemplo, faz para entender como é que funciona o músculo, ele necessariamente ele segue esse primeiro caminho, né? Porque assim, eu só aos poucos vou investigando como funciona cada uma das partes e cada vez mais detalhado, né? Depois que eu cheguei lá na química, né, do mitocôndrio, eu posso agora fazer o caminho contrário. Mas até chegar lá foram séculos, né, de pesquisa, né, de investigação, né? Então, hoje, um professor mediano de biologia pode escrever um manual de biologia que recompõe toda essa trajetória, né? Só que quem chegou lá, e o que Marx está dizendo aqui, assim, nós não poderíamos chegar à síntese antes de chegar. Então, tanto que ele tem todo um esforço para recuperar a história da economia política, né, que fica naquelas teorias do mais-valor, ali que se encontra o trabalho mais sistemático dedicado aos economistas, inclusive do século XVII, né?
que é para mostrar o trabalho feito por esses autores no sentido de recuperar os conceitos fundamentais necessários para compreender essa totalidade. Então, assim que esses momentos singulares foram mais ou menos fixados e abstraídos, começaram os sistemas econômicos que subiram do simples, como trabalho, divisão do trabalho, necessidade, valor de troca, até o Estado, comércio das nações e mercado mundial. Essa sequência, aliás, aqui é mais ou menos a que se encontra na Riqueza das Nações, de Adam Smith. Então, com Adam Smith, nós já teríamos o primeiro desses grandes autores na cabeça de Marx, que realizam essa exposição sistemática, partindo do simples para o complexo, ou do abstrato para o concreto, que é a terminologia, aliás, abstrato concreto é a terminologia que vem lá de Hegel, então quando Marx trabalha isso assim. Então, o que Marx pretende fazer é uma forma mais sofisticada dessa exposição sintética, que ele já veio atuando em Adam Smith e, sobretudo, em David Ricardo, seriam os autores de referência dele. Só que ele também critica esses autores por eles terem saltado muitas etapas, não é? Seria que nem no caso do nosso músculo ali, se eu não quero estudar histologia, eu quero só citologia, mas aí a célula vai ficar isolada, ela precisa ser compreendida dentro do tecido, e aí eu entendo que a célula ela é parte imediatamente, a determinação seguinte é de uma fibra muscular. Eu preciso, essa etapa da fibra muscular, que vai ser a histologia do músculo, a histologia do tecido muscular, que cada tecido tem composições diferentes, Então, eu não posso saltar essas etapas, senão a explicação não funciona. Quer dizer, o desenvolvimento seria incompleto, E aí, então, são dois movimentos, E aí ele continua. O último é, evidentemente, o método cientificamente correto. Esse passar do elementar para o complexo, do simples para o complexo, ou na linguagem hegeliana, do abstrato para o concreto. E aí entra o concreto, é concreto, pense aqui no caso do organismo, especificamente uma função específica, que eu ilustrei ali, o músculo, tudo que envolve ali. O que torna o músculo concreto não é ele não é uma gelatina, uma coisa indiferenciada. O concreto é concreto porque é a síntese de múltiplas determinações, portanto, unidade do múltiplo. Quer dizer, no caso da comparação que eu fiz ali com o músculo, nós precisamos de todas essas determinações até chegar lá na química dentro da célula. Precisa recuperar todas essas determinações para, no fim, ter uma representação sintética que me permite entender como é que funciona o músculo. Sem isso, eu vou ter uma descrição apenas da função que ele cumpre. Mas o que permite ao órgão realizar essa função, eu só estou dando a analogia. No caso aqui, o interesse de Marx está voltado para a compreensão do modo de produção capitalista. Então, o que faz o modo de produção capitalista? Ele produz mercadorias. Bom, isso não me diz muita coisa. Como é que ele faz isso? E o que isso tem de implicações? Todas as múltiplas determinações, a ideia de Marx é fornecer, no projeto do Capital, fornecer a cadeia completa das determinações, não ficar devendo uma. Que ele vê que os economistas clássicos, eles estão nesse caminho, mas eles acabam criando dificuldades para a teoria porque eles não fazem o circuito completo. Seria que nem na biologia, na histologia do tecido muscular, a gente ignorar que ali se trata de fibras e passar a estudar só citologia. Quer dizer, eu deixo a histologia de lado e fico só com citologia. Aí, na hora de explicar como é que a célula contribui para a contração de um músculo, fica essa coisa da organização das células dentro de uma fibra, que é isso que permite a ação conjunta das células dentro da fibra que vai me permitir a explicação. Então é isso que saltar uma etapa. Eu não deixar uma etapa fora
Marx critica ali Adam Smith, Ricardo, apesar de ele estar nesse caminho correto, né? Por saltarem etapas. E aí, no fim, fica devendo explicações, né? Eu não consigo entender exatamente como a coisa pode funcionar daquele jeito, né? Então, essa é uma exposição geral, né? Que Marx entende nas passagens mais marcantes ali para a gente começar a conversar sobre o método em Marx. E a questão aqui nessa distinção entre a fase analítica e a fase sintética, né? Então, que também envolve muito no modo de investigação para Marx ali, se trata basicamente de realizar análise, né? A fase analítica. Essa é menos problemática, só que não é o objetivo de Marx expor. Então, esse material todo que a gente encontra nos manuscritos são materiais de pesquisa, né? Ele está estudando. Ele tem essa pretensão de fazer uma exposição, que escrever uma espécie de compêndio, né? Seria comparável com o manual da biologia, né? Em que eu vou expor da forma correta, né? Que seria essa, partindo do simples para o complexo, né? Do abstrato para o concreto, fazer essa exposição de uma forma completa. Essa era a pretensão dele. E acabou não realizando porque morreu antes, né? De chegar a concluir o livro 2 porque o livro 3 ele estava basicamente ainda com material em fase de pesquisa, né? Então, Engels que teve que se virar para tentar transformar isso já numa exposição, com tudo que isso implica, né? Então, essas duas etapas, né? Esses dois modos de proceder são importantes quando a gente estuda o complexo todo dos textos que Marx legou, né? Porque no caso do Capital, ele realmente se esforça para seguir o método de exposição, o método de apresentação, que é esse. E aí entra, então, o método dialético, né? Com tudo que isso tem de hegeliano. A meu ver, no método de investigação, portanto, na fase investigativa, analítica, né, eu não vejo por que a gente deva procurar muito dialética ali, que ela não é necessária para entender esse material nessa etapa. É claro que na medida em que Marx está ali procurando reunir os elementos, né, que ele vai usar depois na exposição. Ali ele teria no horizonte essa preocupação, mas essa preocupação é decisiva mesmo na exposição. Então, em relação à exposição, não tem dúvida. Marx entendia que ele deveria seguir um método dialético, né? Eu vou voltar, então, a um pouco mais no detalhe a relação que isso tem com Hegel na próxima exposição.